Se organize, se organize, se organize, se organize, se organize, se organize o seu coração. Eita, ela já tá aí, olha. Ela já está aqui, a Cássia. Coisa boa, gente. Chama, chama. Foi assim, sua ternura tirou minha bagunça e me organizou. Marca aí o aviãozinho aí. Vamos chamar a gente. Hoje nós vamos ter um bate-papo legal com o meu amigo. Deixa eu baixar aqui. A gente vai ter um bate-papo legal aqui com o nosso querido Rubens, que está se candidatando aí, vai chegar lá, né, para representar o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. E a gente vai ter esse tempo muito bom aqui, desse bate-papo aqui, da história dele. Você vai conhecer um homem de Deus, né? Então marca aí pessoas aí, chama pessoas, que vai ser um tempo maravilhoso de conhecer. Cleanto, abençoado Cleanto. Então aí, marca aí, gente, chama pessoas, porque a gente vai conversar. E se você quiser deixar a sua pergunta ao nosso querido Rubens, a gente vai estar conversando com ele e vai ser um tempo maravilhoso aqui com ele. Ele já apareceu aí, daqui a pouco eu chamo você. Vamos escutar um sonzinho aqui legal. Sério? Estamos aí. Suzy, Eliane, vamos lá, chama a gente aí. Vamos subir, a gente tá com 7 aí. Passa aí, vamos passar aí dos 10, dos 20. Vai, Sérgio, chama aí teu povo. Chama a galera aí, tu aí. Eu queria que cada um de vocês marcasse 3 pessoas. Suzy, marca 3 pessoas aí. Chama aí, Célio. Valeu, Jaqueline. Chama aí, ó. Chegamos a 9. Vamos conversar com o nosso querido Rubens. Você vai conhecer um homem de Deus, um homem de caráter, um homem com uma personalidade maravilhosa, tem uma história linda na sua vida, na sua trajetória, no seu casamento, né, no seu trabalho. E é assim, a gente vai ter esse tempo maravilhoso. Eu vou tentar, depois que ele entrar aqui, eu vou tentar colocar no Face. Olha o Thiago aí, ó. Tiagão, nosso futuro prefeito. Isso, Cleanto. Vamos lá, gente, vamos chamar. Marca 3 pessoas aí, traz essas pessoas pra cá e vai ser um tempo bom. Vai, Tiagão, chama aí 3 pessoas do teu Instagram aí e a gente vai conversar com esse cara aí. Vai ser um tempo maravilhoso, vai abençoar a tua vida, vai abençoar a vida de quem vai estar nos assistindo aqui, vai tirar dúvida. Olha a Graça Albuquerque, Ramon Silva, né? Chegamos a 11. Vamos lá. Quando chegar nos 15, eu chamo ele. Chegar nos 15 aqui, eu vou chamar ele aqui para participar junto conosco. E eu queria que você chamasse aí a galera aí. Chama aí os abençoados. Vamos botar aqui. Um reguezinho aqui. Vamos lá chamar a gente aí, vamos lá convidar. Vamos fazer melhor do que o povo do mundo, né? O povo do mundo. Vamos lá. Vamos. Marluce, Pastor Perilo. Que massa, 15, 13. Pastor Perilo entrou logo no 13, 14 pessoas agora. Vamos embora. Eita, que coisa boa. Verbo Central, olha só. Vamos lá, gente, vamos lá. Marca 3 pessoas aí pra vir pra cá. 3 pessoas. 3 pessoas aí. Vamos embora. Olha, Júnior. Uhul. Diante daquele que quer condenar os que
longe. Tão longe daquele que morreu pra dar a consciência que pode mudar, fazendo o homem amar outro ser Igual a você. Olha ele aí, olha, Tadeu aí, rapaz. Olha, Tadeuzinho. e andar de carro. Magnata 15, 16. Chama Rubens. Cadê Rubens? Cadê Rubens? Rubens, se você estiver aí, manda um alô aí para você entrar. Faz a solicitação aí que eu não tô conseguindo aqui achar você não. Tamo junto, pastor Tadeu. Rapaz, eu queria fazer a live com você, rapaz. Mas eu estou dando aula em João Pessoa. Marca aí 3 pessoas do teu Instagram. Olha o apóstolo Guto aí, chegou. Agora o negócio virou outro nível. Cadê Rubens? Rubens, manda um alô aí pra mim, cara. Ok. Chegou ele. Chegou Rubens. Deixa eu aproveitar, já entrar no Facebook aqui, para convidar as pessoas do Facebook. Ele vai entrar aí, nós vamos conversar com esse homem de Deus, vai ser um tempo maravilhoso, um tempo de muita bênção, né? Você vai conhecer ele. Deixa eu entrar aqui no Facebook para convidar o... Aê, meu prefeito! Como é que o senhor está? Graça e paz, pastor, tá ouvindo direitinho? Pode aumentar um pouquinho o som aí do teu. Ok. Aumentou aí um pouquinho do som. Seja muito bem-vindo. Eu tô colocando aqui também no Facebook. Deixa eu ver aqui para avisar algumas pessoas que a câmera aqui. Então, tá travando o seu aí. Alô? Tá me ouvindo? Voltou? Tudo tranquilo aí, né? Ok. Então, cara, seja bem-vindo aqui. Teremos um tempo maravilhoso aqui com você e queremos conhecer tua história, tua trajetória, né? Tanto na igreja quanto na sua profissão e naquilo que você foi chamado para fazer. Então, seja muito bem-vindo aos bastidores da fé. Nós agradecemos aí pelo teu carinho, né? Pelo teu aceitar logo esse convite maravilhoso. Nós temos uma turma boa aí. Então, aí você que já está no Facebook, nós estamos aqui no Instagram, junto com o nosso querido Rubens. E seja muito bem-vindo a participar dessa noite maravilhosa. Então, se você já está aqui, se você quiser ir lá no Instagram, seja muito bem-vindo. Fala, meu querido, boa noite. Fala aí sobre você. Boa noite, pastor. Já achando graça aqui dos comentários dos irmãos, mas primeiro dizer que é um prazer estar aqui sendo convidado para a live, uma das lives mais famosas do mundo gospel, do pastor Abraão. Eu saí aqui fazendo convites para as pessoas no Instagram aqui, acabei mandando até para o presidente Bolsonaro. Que é isso? Foi no automático. Mas é uma alegria estar com vocês e, de fato, assim, também parabenizar nesse contexto, pastor, dessa inspiração de Deus, de você ter ocupado esse espaço, principalmente nesse período mais grave da pandemia, do isolamento social, e, de repente, essa inspiração de você ter ocupado religiosamente às 10 horas, Amém. todos os dias da semana, em outros momentos mais intensos, Amém. justamente trazendo uma palavra de alegria, de conforto, de revelação para muita gente que em casa precisava ouvir uma palavra de motivação. Oh, e a gente vem já acompanhando o seu trabalho e parabenizando e agradecendo isso, reconhecendo a unção de Deus na sua vida também. cara, eu fico muito feliz com isso, muito grato mesmo em ouvir isso, né? Ouvir isso de você. Então, pessoal, você que já tem um número bom aqui também no Facebook, você que está aqui no Facebook, se quiser partir aqui para o Instagram, estou conversando, vou fazer uma entrevista aqui com Rubens Nascimento. Tem uma trajetória muito linda. Talvez você vai ficar olhando para mim, eu calado, mas eu estou aqui no Instagram e a gente vai ouvir a história dele, a carreira dele, o que Deus chamou ele para fazer, para impactar a nossa cidade
impactar a nossa vida. Ele foi escolhido por Deus para fazer algo, para abalar a nossa nação e abalar a nossa terra, em nome do Senhor Jesus. Então, você que está aqui no Facebook, passa lá para o meu Instagram agora, Abraão Pessoa, e você vai curtir a história do nosso querido Rubens. Rubens, como é? Você nasceu em Campina Grande, a sua família toda evangélica, não evangélica, só você foi evangélico. Faz a tua trajetória, a tua infância, a tua adolescência e o verbo da vida na sua vida e também o rema. Depois a gente entra na política. Então, eu tenho 40 anos de idade, e, enfim, nasci em 79, aqui em Campina Grande. A minha família, ela tem uma tradição mais voltada ao catolicismo, porém, quando criança, meus pais se separaram, eu bastante novo, morando numa residência com mais 2 irmãos, somos 3 ao total, e de repente uma separação familiar, e eu acabei indo morar com a minha avó paterna. Ela é uma mulher cristã, evangélica, da Assembleia de Deus, de condutas bem tradicionais, Sim. mas de fato uma mulher que me trouxe uma inspiração muito profunda. Ela de fato assim, é uma pessoa que, apesar de hoje estar com o Senhor, mas meu coração se alegra todos os dias, lembrando do seu caráter, do seu ensinamento, constantemente. Então foi por ela que de fato assim, eu fui criado com uma maior dedicação, né? E também, claro que na infância que tive com ela, a acompanhando, indo à igreja, no caso a Assembleia de Deus, do próprio Jardim Paulistano, ali fica bem próximo à Igreja do Verbo da Vida hoje. Isso não me fez um cristão direto, apesar de eu ter me convertido quando criança na Assembleia de Deus, fatos que aconteceram também no contexto familiar, de ter perdido alguns primos num acidente, nos deixou numa vulnerabilidade ali. Eu estava na adolescência, no tocante a questões da espiritualidade, eu cheguei a um tempo de conhecer e me dedicar ao espiritismo kardecista, por alguns anos, né, militando e sendo frequente às sessões espíritas, naquilo que a gente estudava a respeito do Allan Kardec. E eu tenho todo esse contexto de testemunho de vida na perspectiva que eu falo que eu tive muitos momentos de conversão, Sim. principalmente quando eu estava ali por volta de 16, 17 anos, quando eu tive um contato direto com Deus. Eu até coloco, de um modo muito inesperado, me convertendo, me entregando ao Senhor dentro do centro espírita. Então, eu tive essa passagem muito forte, é quando de fato eu considero que Deus me alcançou, falando comigo audivelmente, dentro de uma sessão espírita, e naquele tempo foi muito revelador para mim, muito impactante, quando a luz da palavra chegou através de um chamado da parte dele dentro de um espaço espírita. Sim. Aí foi quando eu praticamente fiz o meu percurso até a chegada ao Verbo da Vida. E aí eu sou muito grato a pessoas como Jadeilton Almeida, que foi a pessoa que fez o convite inicial para que de fato a gente pudesse conhecer a palavra através do Verbo da Vida. Caramba. Jadeilton que ministrou no último domingo, né, culto de missões, e eu fiquei muito feliz porque de fato o Jadeilton é uma pessoa de um compromisso com a palavra, de uma intensidade, né, bem considerável, mas foi ele que praticamente fez o convite naquele tempo, lá em 97, Sei. e eu acabei visitando. Na semana de visitação ao Verbo da Vida, e aí tem um fato muito interessante, que eu estava naquela plenitude de querer conhecer mais de Deus. Eu me converti no domingo, num culto de domingo, na igreja congregacional da Irmã Dione. Sim, aqui. Na segunda-feira, dia seguinte, eu me converti novamente lá na casa do irmão Ronaldo Correia. Uau. Na quinta-feira da mesma semana, eu ainda me converti na Igreja Batista do Jardim Paulistano. Sim. Ou seja, num contexto de uma semana, eu fiz 3 conversões em igrejas distintas, em espaços distintos, até ser convidado a ir para o Verbo da Vida. E no domingo seguinte, João Roberto estava ministrando, e ali, claro, que depois de todo um percurso, de um périplo, me convertendo em todo espaço que eu estava indo, lá no Verbo da Vida, eu não levantei a mão para aceitar Jesus. Eu já sabia que todo esse contexto de aceitação já era bem presente, mas no primeiro culto, no Verbo da Vida, eu cheguei a receber o batismo no Espírito Santo com o nosso querido João Roberto ministrando. Que coisa interessante, cara. Muito bom, né? E essa semente maravilhosa que Jadeilton plantou, olha que bênção a gente ter você no nosso meio. Como foi o teu encontro com a sua esposa aí? Como foi esse negócio aí? Aí por incrível que pareça,
Eu já a conhecia antes do Verbo. Assim, eu já sabia quem era Gislane pelo fato de eu ter trabalhado na época com a equipe de filmagens Ah, no aniversário de 15 anos de Gislane. sim, A mãe dela realizou uma festividade lá no Clube da Bolsa. Inclusive, quem ministrou naquele dia foi o pastor Bud. E eu ali estava, não era inclusive convertido, não. Eu estava com os meus primos trabalhando, eu trabalhava na iluminação da equipe de filmagens, sei. e ela era a aniversariante do dia. E, sinceramente, quando eu olhei para ela, já tinha visto e percebido que ela tinha uma beleza bem, né, que chamou a minha atenção, mesmo eu não sendo da igreja, nem sequer Sim. conhecido dela, já a vi como algo bem impossível de me aproximar, porque eu estava ali tão somente trabalhando, Aham. contratado para atuar no aniversário dela, mas quando em 97 eu cheguei no Verbo da Vida, e logo, isso foi em novembro de 97, quando foi em fevereiro nós tivemos acampamento lá na Universidade Federal da igreja, eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente no departamento infantil, Aham. que foi praticamente também a minha primeira atuação na igreja, Que atuando massa. como departamento infantil. Então, quando eu a encontrei, em 98, fevereiro, eu já me lembrei daquela moça que eu tinha trabalhado no aniversário dela, e ali nós começamos uma amizade, um conhecimento, claro que naquele tempo apenas como amigos do departamento infantil, professores, Sim, até sim a gente começar a namorar no ano 2000, sim. e 2001, efetivamente, aliás, pedindo em namoro. Uau. Então, o Verbo da Vida trouxe também para mim essa bênção de ter uma mulher de Deus, criada por uma outra mulher de Deus, que é a irmã Gilma de Mello, Sim, que é uma diaconisa de uma história muito longa no Verbo da Vida, que tão bem criou suas filhas, tendo perdido um esposo, no caso, meu sogro, muito cedo. Então, eu tive a graça de ter também encontrado na família Verbo da Vida aquela que se tornou hoje minha esposa, mãe dos meus dois filhos, Luiz Henrique e João Arthur. o apóstolo está dizendo, o amor é lindo. Pessoal, você que está aqui no Facebook, você pode ir aqui para o Instagram, ok? Eu estou aqui fazendo uma entrevista com o nosso querido Rubens, e você que está aqui no Instagram, migra para lá. Você que está entrando aqui no nosso Facebook, vai lá no Instagram, que a gente está conversando com o Rubens aqui, vai ser um tempo maravilhoso. Rubens, deixa eu te perguntar uma coisa. Ah, como foi esse, não sei se eu posso dizer que é um chamado, eu não sei se posso dizer como uma ideia, o que surgiu no teu coração para entrar na política, porque seus olhos brilhou sobre isso, o que é que arde no teu coração, né? Desde a política, ou essa linha aí, já vem desde a sua juventude, já nas escolas, nos lugares, o que foi que despertou você a entrar na política? Então, na verdade, essa inclinação vem desde a minha infância mesmo. Eu me lembro ali com meus 5, 6 anos, meus irmãos saíam para brincar, criança, né? Naturalmente brincar, Ah, e eu ficava ali na frente de uma televisão, preta e branca, televisão simples da época, assistindo os guias eleitorais e os debates entre os políticos. ah, Ainda hoje eu tenho um jingle do candidato Marcondes Gadelha, ah, né? Gravado na minha memória infantil, na memória afetiva política, porque sempre me trouxe uma inspiração, uma provocação. Então eu cresci com aquilo, dentro do contexto da vida estudantil, tive lá os meus momentos de presidir salas, ou de representar turmas, representar estudantes. Cheguei a estar no ano de 97, em Juiz de Fora, representando uma parcela de estudantes secundaristas aqui do nosso município, mas no contexto da adolescência e juventude, cheguei a me afastar um pouco do projeto de uma candidatura política, ou de, quem sabe, permear por um trajeto político, ah, porque aquele pensamento religioso que ainda as pessoas acabam falando, manifestando, sim, de dizer que igreja e política não se mistura, ou cristão com a política não se mistura, sim, chegou também para mim. Então eu me afastei um pouco, imaginando que a política de fato era um campo de pecado, de erro, onde nós não deveríamos atuar, aham, mas foi no contexto de conhecer a palavra revelada, aquilo que nós temos fazendo o centro de treinamento bíblico, entendendo que Deus também levantou lideranças, governantes, reis, né? sim, E se moveu através deles, que eu entendi que nós precisávamos também ter uma representação para além daquela que nós temos internamente da
evocação de pessoas nos 5 dons do ministério, né? Aham. Mas eu avalio hoje que aquele farol que simboliza a Igreja Verbo da Vida está, para além daquilo, iluminando outras fontes da sociedade, né? Naquilo que o pastor Tiago fala como influência, unidade, crescimento e influência, Sim. quando a gente precisa, de fato, exercer a nossa obrigação cristã em qualquer espaço, inclusive na política. Então a gente tem já uma vida dedicada a se preparar para isso. Sou formado em Direito, sou advogado, já passei por espaços de gestão pública, conheço um pouco a máquina, como funciona, e nós temos idealizado um projeto já há um bom tempo e apresentando oportunamente para que as pessoas possam avaliar algo diferenciado e as portas se abrindo nesse trabalho de a gente estar levando a revelação nesse aspecto da participação. E aqui me permita fazer um destaque muito especial ao nosso nobre reverendo Tiago, que tem ministrado sobre isso, né? Tiago Garcia, ministrado com uma excelência profunda, com uma inspiração no Espírito, Sim. e abrindo, eu tenho aprendido bastante com ele, e também feito com que as pessoas possam abrir seus olhos para o campo dos governos, da gestão pública e da política. Qual é, até agora, o que você tem sentido de maior dificuldade ou bloqueio em algumas coisas para avançar nisso, avançar na política ou chegar onde tem que chegar? O que é que você percebe de maior bloqueio, de maior dificuldade? Ou qual é a maior dificuldade nessa trajetória até agora? É a questão do entendimento das pessoas mesmo? Isso. Eu que já tenho essa trajetória de quase 12 anos, né, nessa militância intensa e colocando uma candidatura protagonista, efetivamente, e já passei por outros momentos, talvez aquela questão do próprio conhecimento. É por falta de conhecimento que as pessoas perecem. E nós estávamos todos perecendo nesse grande barco chamado Brasil. E eu até, da forma que a gente faz a campanha em outros tempos, porque nesse espaço temporal a gente está no período de pré-campanha. Então, assim, da forma que a gente falava, algumas pessoas apontavam que esse tipo de formato de abordagem, ela era para, ou deveria ser, para uma política para o além, para o futuro, por conta dos vícios muito enraigados. Mas eu percebo que houve uma antecipação de todas esses projetos naquilo que a gente entende da boa política, ou da nova política, ou do novo formato de gestão, quando a gente vivenciou no país a Revolução de 2018, uma revolução para uma transição de modelos. As pessoas estão, de fato, agora conquistando um espaço, e as redes sociais, a internet, têm trazido um outro tipo de comunicação, não aquela que era tendenciosa ou viciada das redes oficiais, não é? Mas um conhecimento mais amplo, as pessoas estão se tornando mais críticas, e eu até acredito que a intervenção das igrejas, nesse aspecto de doutrinar, de ensinar, de inspirar e de envolver-se nas questões das relações sociais, tem feito com que, de fato, as pessoas possam mudar um pouco a sua forma de pensar sobre política, e aqueles entraves maiores que eu entendia e que eu percebia, quem sabe esses muros caindo e quebrando na chegada desse conhecimento. Você acha que a cara da política mudou depois da entrada de Bolsonaro, o problema do esquerdo muita coisa ter mudado? Você acha que os políticos mudaram? Ou o povo ficou mais inteligente, mais entendido? Porque não se faz mais política, né, como era antes, que as pessoas apareciam quando já estava pertinho de começar a política, né? É um trabalho, como que você vem fazendo, né? Há muito tempo você vem trabalhando, a cada campanha, a cada ano, independente de estar ganhando ou não, ou ter chegado lá ou não, você mantém o seu mesmo caráter, a sua mesma personalidade, você trata todo mundo bem, da mesma forma, mas a gente vê muitos políticos que eles têm um comportamento que, quando chega nesse período, liga pra gente, manda mensagem, inclusive tem uma turma agora que já está começando a me seguir agora. Aí quando eu olhei, os caras me seguindo, eu digo, Jesus Cristo, travou aí a voz, voltou de novo. Me diz uma coisa, mudou a cara, mudou a coisa, aquela figura daquele político sujo, imundo, né? Aquele espírito de falsidade, de hipocrisia que só vem nesse período. O que você fala a respeito disso agora? Então, existe uma cultura de um comportamento eleitoreiro, onde inclusive muitos procuram espaços de aglomeração de pessoas, associações,
clubes de mães, SABs, especialmente igrejas, alguns até simulando processos de conversão, no sentido de entender e até mesmo de usar aquele termo histórico como se fosse curral eleitoral, a boiada eleitoral. Isso são termos da história da conduta eleitoreira. Mas o cidadão comum, ele pode fazer uma diferenciação, se ele de fato estiver atento, porque é a conduta do cidadão que vai definir se ele é um personagem da conduta viciada, tentando se passar num modelo ou num discurso, na forma de falar, como nesse caso, estando em transição para a boa política ou para a nova política, ou efetivamente se ele já tem, se ele já possui um olhar diferenciado, pensando a máquina pública, a gestão pública coletiva, não apenas para bens ali individualizados, para o seu grupo em específico, num projeto que venha a se perpetuar no interesse pontual de viciar pessoas e grupos, né, naquilo que é muito comum. As pessoas podem fazer essa avaliação justamente ponderando nessa balança que temos, efetivamente qual é a conduta que se tem, né, de cada um, daquilo que ele fez, qual é a história de vida que se tem, né? E é evidentemente também que moderar isso com um pouco de tempero relativo à qualificação ou mesmo preparação. Então é claro que 2018 trouxe esse recorte num espaço de transição. Sim. Nós não estamos vivendo ainda um modelo adequado àquilo que a gente espera e que tem horário intercedido, mas houve uma quebra de conceitos e de fatos históricos que a gente precisa considerar e é claro que também decidir pela continuidade dessa revolução, dessa transição. Porque como nós vivemos num país democrático, as pessoas poderão, quem sabe, decidir voltar para o que era antigamente. Uau! Ó, Rubens, quando eu estou dando uma risada aí, é porque eu leio as perguntas do apóstolo Guto aí. Aí ele tira a gente do sério. Me diz uma coisa, qual a sua visão em relação a um político evangélico, né? Qual a tua visão a esse respeito? Qual a importância, o grau de importância de a gente ter um cara como você ou outras pessoas, né, que tenha um compromisso com Deus, primeiramente com Deus, a responsabilidade com Deus, para depois ter responsabilidade com as pessoas, porque se você inventar de ter responsabilidade com as pessoas, você vai decepcionar a você mesmo e a gente. Mas se você tem uma responsabilidade com Deus, você, quando entrar naquele lugar, você vai agradar ao Senhor e automaticamente você vai agradar aqueles que estão ligados no mesmo espírito, na mesma unidade. Qual a importância mesma de a gente ter homens de Deus naquele ambiente? Então eu colocaria de modo invertido, ao invés de um político evangélico, ser um evangélico político, para além disso, quem sabe um cristão político. Uau. Você de fato precisa ser cristão. Ser cristão é ser assemelhado a Cristo, ter ele como modelo de vida. Na medida que você é um bom cristão, você exerce aquilo que a palavra prega, você é um bom esposo, você é um bom pai, você é um bom empresário, você é um bom pastor, você é um bom ministro da palavra, você é um bom político, ou seja, você é bom naquilo que você faz, no púlpito da vida que a vida lhe traz, Sim. que Deus confia a você. E é claro que a importância desses atores de decisão, no contexto de ter entendimento da palavra, temor a Deus acima de tudo, e claro que também a mesma potencialidade de votação que tem um ímpio ou que tem uma outra pessoa com outro credo, mas a sua posição, no contexto da sua voz de comando, vai ser muito importante nesse sentimento de você mudar vidas e alcançar pessoas. Alcançar tantas pessoas com a decisão inspirada pelo evangelho de alguém que tem certa influência para estar no espaço e estando no espaço com a mesma legitimidade daqueles que são viciados. É um processo de limpeza que nós temos que fazer. Sim. Mas a igreja não pode se omitir, ou mesmo o cristão, aqueles que conhecem a palavra, de também estar imaginando que Deus tem interesse em se manifestar de tantas formas, não necessariamente, pastor Abraão, quem sabe pregando ali, lendo um versículo diretamente, numa tribuna, num palanque, mas o seu modo de vida, a sua conduta pessoal, profissional e mesmo a qualidade legislativa daquilo que você pode se fazer votar para aprovar ou daquilo que você pode se posicionar para não ser aprovado, isso vale muito e conta muito no aspecto do reflexo de todo o corpo social. E o que é que arde no seu coração, Rubens?
O que é que queima no seu coração para os projetos, para as ideias, ou a sua crença nessa linha aí? O que está no teu coração? De que forma não só ajudar, não sei como essa autoridade, mas o que é que queima no seu coração? Passa a sua visão aí para a gente. Ou para as pessoas que estão nos assistindo que ainda não te conhecem, né? Acredito que pode ser muito ousado, pastor. Pode ser muito ousado. De fato, a gente vai seguindo esse ritmo de conhecer as coisas em Deus e conhecer, inclusive, daquilo que Ele colocou dentro de nós. Talvez se Ele trouxesse toda a revelação em apenas um momento, você não suportaria, Sim. porque de fato você vai imaginar que é impossível ou é grande demais. Deus ele vai lhe dando os passos da caminhada e você vai olhando a paisagem que vai sendo apresentada para aquele recorte. Sim. Até um certo momento eu tinha uma visão de imaginar que a gente poderia chegar num espaço de comando, estar influenciando a sociedade de um modo ou de outro, e agora também estando com, quem sabe, um mandato para um exercício cristão, mas, por incrível que pareça, o que tem subido no meu coração para esses tempos, especialmente para Campina Grande, e tenho começado a declarar isso. Sim. Olha que nós estamos vivendo um trajeto já de 12 anos de história, no contexto de uma caminhada política e de apresentação sendo protagonista, mas para esse ano especialmente eu tenho declarado em oração que a palavra revelada irá governar a nossa cidade. Nós chegaremos num tempo que a palavra revelada também estará tão influente ao ponto de estar governando a nossa cidade. E eu quero também lançar essa palavra também profeticamente, Sim. porque eu tenho visto, quem sabe, um outro levantar de pessoas com essa mesma inspiração. O apóstolo Guto me passou o contato de um irmão nosso que vai ser candidato está como pré-candidato na cidade de João Pessoa. Sim. Quem sabe outras lentes desse grande farol, Verbo da Vida, sendo iluminados cidades, estados e Brasil afora, para essa palavra não apenas alcançar no contexto da liturgia congregacional, Sim. mas também influenciar em outros aspectos da sociedade, e eu tenho declarado isso para Campina Grande, que nós haveremos de governar essa cidade na inspiração da palavra revelada que temos. Graças a Deus, né? Esses homens, os que já estão lá, não sei, mas os que já passaram lá, né? Ou que ainda estão, e esses que vão entrar agora, isso tem cooperado muito também com o evangelho, né, não é, Rubens? Tem facilitado muita coisa para o evangelho. Se a gente não tivesse uma boa bancada evangélica lá, muita coisa tinha trazido danos para a igreja, né? Até mesmo a atuação daquele que não tem um mandato político, né, um mandato eletivo, aliás, mas eu posso até acentuar ele sendo como se fosse um pastor político do Brasil, com os seus equívocos, ou mesmo, né, com as suas formas de manifestação, mas Silas Malafaia tem uma passagem, tem uma importância nacional. Sim. Nesses enfrentamentos de ousadia que ele tem dado, e aí você atrela aquela força que ele tem da influência religiosa e agora também política, se posicionando em relação a temas nacionais de um modo muito veemente e estimulando outros líderes religiosos de tantas igrejas e grandes igrejas que já passaram pela história ali silenciosamente ou negligentemente, a se manifestar também. Mas atrelado a isso, nós temos um Magno Malta, ou até tínhamos até um momento, né, Magno Malta, enfim, personagens que estão no contexto da Câmara Federal, Marcos Feliciano, né, que fazia também um trabalho muito importante nessa perspectiva de ser contrário a comportamentos de pedofilia, defendendo direitos de crianças e adolescentes, e outras vertentes que têm mantido alguns princípios e valores na discussão nacional, preservados pela sua postura corajosa e ousada de se manifestar contra eles. Uhum. E isso traz uma segurança tanto para as igrejas, né? Para o povo de Deus, né? Traz uma segurança muito forte. Eu acho que se a gente não tiver nessa linha de frente de autoridade, o outro lado vai tomar conta e vai massacrar, né? A gente precisa compreender. Na verdade, é uma postura provocativa, né? Nós estamos sendo provocados a se levantar, quem sabe a sair dos nossos quadrantes de congregação. Sim. Imaginar que nós estamos no mundo ainda, Sim. Né? Ainda estamos no mundo e há essas pressões que a gente precisa se levantar. Uma vez alguém falou, mas nos últimos tempos nós teremos todo esse sofrimento. Sim, está escrito, nós já compreendemos isso, mas todo esse sofrimento não é acentuado com a participação ou a negligência da igreja.
A igreja é a luz, a igreja é o sal, Isso. a igreja vai se manifestar para aliviar esses sofrimentos. Ela não é uma partícipe dos sofrimentos. Antes ela traz a cura, a palavra, a libertação, ela resgata as pessoas e não oprime. Restaura casamento, né? E também tirando essas crianças, né, cara, dessa situação, porque é um caso seríssimo, né, essa questão das crianças, né, do estupro das crianças, a venda de pessoas também, né, o suicídio. Eu tenho recebido mensagem aqui, né, e eu tenho um slide, eu tenho umas coisas bem interessantes a respeito de pessoas que tiram a vida, né. E falta isso mesmo, essas autoridades, falta mesmo esse conhecimento, falta mesmo pessoas de autoridade para estar levando. Eu acho que abre uma porta muito grande, né? Uma pessoa como você ganhando, estando lá, e eu creio que você vai estar lá. Aquela cadeira que você vai sentar, ninguém vai sentar, a cadeira é sua, varão. É isso que eu falo contigo nessa terra agora. A cadeira é sua e ninguém senta na tua cadeira. Mas é importante, cara, demais ter esse entendimento. Rubens, você acha que a igreja que eu falo não é só a nossa igreja, não é só a nossa placa, mas a igreja em si, ela tem uma força muito grande para colocar qualquer uma pessoa da gente lá, não tem? Isso, teve uma movimentação recente no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Fachin entrou com um pedido extensivo para uma provocação à plenária, no sentido de tentar criar um fato que ainda não está tipificado como conduta dolosa ou criminosa, no sentido de ele colocar ali como se fosse um abuso de poder religioso. Já estava se havendo uma costura, um entendimento entre os ministros, no sentido de evitar a maior interferência das igrejas no contexto dos processos eleitorais, talvez imaginando a influência que nós tivemos. Aí eu coloco a igreja cristã, evangélica e católica, no resultado do próprio ano de 2018. Então, mesmo não tendo no Código Eleitoral a figura tipificada dessa conduta de abuso de poder religioso, houve lá uma plenária no sentido de discutir se eles poderiam extensivamente criar essa figura para poder eliminar a influência das congregações, das igrejas e da religião. Mas graças a Deus que houve uma movimentação também dos parlamentares cristãos evangélicos e também católicos, e essa tese ela não prevaleceu. Porque, na verdade, eles acham interessante, e a gente percebe que os representantes, eles de fato, eles são levantados no meio do seu corpo, onde eles fazem a sua representação. Sim. Os sindicatos têm os seus representantes. Eu até coloco que os traficantes têm os seus representantes. Sim. E a igreja não, a igreja não pode ter, a igreja não pode se influenciar, ou aliás, ela não pode influenciar. Não é? Então não, nós estamos abrindo os olhos, levantando, deixando uma conduta omissa, parada, e estamos no contexto de igreja de Cristo, nos levantando para nos posicionar. E olha que eu entendo que um pouco mais na frente, quando as pessoas tiverem uma compreensão desses espaços e também da sua potencialidade de influência para escolher melhor, é provável que nós venhamos a ter bancadas cristãs bem fortalecidas e muita coisa que havia aí de encaminhamento das alas ideológicas de esquerda, né, confrontando os valores e princípios de Deus, a gente vai conseguir restabelecer isso com base na boa representação cristã nesses espaços. Com certeza. Vai dar uma acelerada boa tanto na palavra, né, como os acessos, quanto não só aos eventos, né, mas eu acredito que uma das maiores dificuldades de vocês que chegam lá ou que tentam galgar esse lugar é a questão da mentalidade realmente das pessoas, né? Elas acham que isso é uma coisa, não é uma coisa de Deus. Eu acho que muita gente, eu não sei se já chegou para você, né, para falar que se entrar lá vai se corromper, né? Vai mudar a postura. Quando alguém sinaliza alguma coisa dessa aí, Rubens, qual o teu ensinamento, qual a tua direção para as pessoas que têm uma mentalidade tão pequena, né? Vamos dizer assim. É tentar trazer esclarecimento, porque as pessoas acabam atrelando a palavra corrupção somente para o campo do viés político da gestão pública. Quando, na verdade, corrupção é você desvirtuar a regularidade, seja de legislações ou da própria vida, da própria lei natural. Sim. Quem mente corrompe a verdade. Eu tenho sempre falado isso. Quem mente corrompe a verdade.
Se você é infiel no seu casamento, você corrompeu os laços de um matrimônio, os laços de fidelidade. Você corrompeu. Isso também é corrupção. Na medida que alguém ali é flagrado num ilícito de trânsito e ali o guarda chega para fazer uma multa e você paga ali um agrado, uma propina, isso é corrupção. Né? A corrupção vai de pequenas condutas dessas que talvez nem envolva dinheiro, recurso, mas para aquelas vultuosas de também desvio de recursos, que é o que temos visto, infelizmente, e ultimamente. Então, na verdade, corrupção é uma inclinação do seu coração. Se você permitir encontrar ou deixar espaço para esse viés, talvez você venha a mentir, talvez você venha a trair, talvez você venha a pagar propina, ou talvez você venha a ser um mal político. Depende muito da inclinação do seu coração e daquilo que você se deixa fortalecer no seu ponto ou no seu campo de vista espiritual. Quem você de fato alimenta. O nosso querido Tiago Garcia, né? Que é um cara maravilhoso. O reverendo Tiago. Reverendo, a corrupção só é tão abundante pelo fato de a igreja ter de se ausentado do campo político. O apóstolo mudou aqui, uau, né? Falou mais alguém que passou aqui. Então, é verdade, isso aí mesmo. Quando a igreja, né, ou o povo de Deus, ou as pessoas que precisam ter esse entendimento, e é um processo, né, Rubens, porque não é de agora, essa questão da igreja não ter entendimento, dos crentes não ter esse entendimento, isso já vem de muitos anos atrás, né, de pessoas lá atrás, desde quando eu era pequeno mesmo, todo político é bandido, é ladrão, não presta, não... Interessante que naquela época, né, eles davam um saco de cimento, davam um tijolo, davam um óculos, e ganhava aquele irmão que tinha tanta raiva, né? Pessoas que falavam mal, de repente até algumas lideranças, quando o cara dava um terreno para ele, pronto, já era a melhor pessoa, né? E isso trazia uma grande bagunça, né? E graças a Deus que agora as coisas estão, por causa da internet, da tecnologia, muita coisa mudou em relação a esse comportamento, né, Rubens? Isso é um tempo de transição. As pessoas falavam dos políticos ou dos corruptos, mas nesses períodos de processo de eleição, sempre havia também um aproveitamento dessas pessoas que procuravam ali suas melhorias pontuais, né? Quem sabe ali o pagamento de uma necessidade. E essa necessidade talvez só exista porque não existe uma política pública mais efetiva. E só não existe aquela política pública porque você não escolhe bem um político ali, um gestor público, para administrar aqueles recursos, porque o verdadeiro papel do político não é de estar, de repente, ali prometendo empregos, pagando valores para comprar a consciência de ninguém, mas efetivamente é utilizar o recurso que é público, oriundo dos impostos, no sentido de projetar políticas públicas. Aí você precisa ter também um papel muito técnico para identificar as áreas de confluência de determinados fenômenos sociais e entender de poder encaminhar também programas e serviços para impactar naqueles fenômenos, né? Revertendo e transformando localidades. Isso só não acontece se você não tem alguém com um perfil que possa administrar adequadamente esses recursos, que de fato, recursos de todos nós. Sim, eu estou aqui com a camisa Igreja é Saúde, né? A importância, a igreja trabalha muito na sociedade, a igreja ajuda muito a política, a igreja ajuda muito os políticos, o prefeito, eles não têm noção do que a igreja tem feito na sociedade, não só em Campina Grande, mas no Brasil inteiro, né? Graças a Deus, Deus deu a direção aí ao nosso apóstolo, ao nosso ministério, cara, a gente entra no presídio, quantos trabalhos lindos estamos fazendo ali, que muitos não estão fazendo, né? Mas estão começando, cada um tá sendo levantado nas suas áreas aí, mas é muito importante a gente ter uma pessoa, uma figura de uma boa influência, porque se cada um da gente conseguir levantar pessoas influentes no meio da sociedade, em todos os lugares, aonde esse evangelho vai chegar, Rubens? Quantas fronteiras, quantas barreiras, quantas coisas serão bem mais fáceis para a igreja, né? Eu lembro de uma igreja lá no Rio de Janeiro, que o cara botou o nome da igreja, né? E não foi aprovado o projeto que ele estava colocando, porque era para uma igreja de crente. Então o cara tirou só o nome e botou a igreja apostólica, a igreja católica, né? Ele botou o nome católica.
né? O nome da igreja, e tinha o nome católico, vai. O apóstolo Guto conhece a igreja. Eu já dei aula lá. Cara, só em ele botar esse nome, rapaz, foi aprovado na hora. Foi aprovado as coisas na hora. Foi algo assim que foi impactante na vida dele. Rubens, fala dessa importância da influência aí, cara. Você falou sobre os presídios. Eu sou advogado, conheço um pouco o sistema carcerário. Sim. Já fui em presídios, já tive a oportunidade de ministrar enquanto professor do Rema Prisional e para o Rema Feminino aqui em Campina Grande, né, até então. Uhum. E, de fato, a gente percebe que aquele público prisional, ele é esquecido pelos poderes públicos. Inclusive, eu falava, né, elas estão para além da BR aqui em Campina Grande, já a zona rural. Sim. E eu tenho certeza que com nenhuma lembrança da gestão pública no sentido de viabilizar um processo de ressocialização. O público prisional só pode ser resgatado pela influência e a participação da igreja. Uau. Só quem é capaz de mudar aquele público, aquelas vidas, de vidas que já estão julgadas pelo sistema judiciário e igualmente condenadas pela sociedade, né, sem que você compreenda as circunstâncias sociológicas do cometimento de certas condutas, principalmente para as mulheres, Sim. Só quem é capaz de resgatar aquelas vidas é a igreja, a participação da igreja. E aí, de fato, eu tive um contato muito próximo com o Rema Prisional, e a influência do Rema Prisional, você ali é perceptível. O interesse e o mover da parte de Deus, e também a carência espiritual daquelas mulheres que recebem a palavra ali, o leite inicial, né, para uma mudança de vida. E nós temos já testemunhos muito fortes de que quando a palavra chega, está escrito, as trevas se afastam, né, e de fato há um novo nascimento, há uma revolução de vida, a importância do exercício da igreja. Sim. Quando a gente fala igreja, a gente lembra que a igreja ela é uma personalidade jurídica, é um CNPJ. Quem faz a igreja são os CPFs, as pessoas físicas que precisam estar envolvidas e movidas pelo amor de Deus em qualquer área social. Isso mesmo. Bom demais, cara. Aí a gente tem aí 12 minutos para finalizar, e eu queria que você, aquilo que está no teu coração, né, ou se você está lendo algum livro, ou o que é que Deus vem falando com você nesses dias, o que é que o Senhor vem te orientando nesses últimos dias. Qual a palavra Deus colocou no seu coração? Compartilha aí com todos nós aí, Rubens. Fique à vontade, você tem aí 12 minutos para poder falar e a gente se despedir. Então, eu tenho feito uma leitura de alguns versículos nesse contexto da inspiração para o projeto que nós estamos trabalhando. Um deles eu fiz uma publicação até mesmo em redes sociais. Está escrito lá em 2 Coríntios 8, 21. Fica aí para a amada igreja, os que estão aqui, depois refletirem. Né? É um fragmento. Para a sua meditação. Para a meditação da amada igreja, né? Alguns falam, é a parte B do versículo. Se Honório estiver aí na live, faça o devido perdão, porque doutrinariamente não se recomenda você fazer uma partição, mas a depender do contexto, nesse versículo eu descrevi aqui, está dessa forma. Pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Isso falou muito assim, nesse contexto de alguns comportamentos e condutas, que algumas pessoas, eu vou inverter um pouco aqui a polaridade do versículo, elas tenham cuidado de fazer aparentemente o que é correto, ou manifestar ali um personagem de fazer o correto, geralmente preocupado em demonstrar apenas aos homens a sua boa postura ou o seu bom fazer, com o seu coração desligado naquilo que faz, e Deus sonda o coração, né? Para quem porventura estiver manifestando essa postura, não é a postura mais adequada ao que nós estamos aqui lendo nessa passagem rápida aqui. Em alguns casos, a preocupação de mostrar para os homens que você tem o cuidado de fazer o que é correto, e com um coração desligado, Deus sondando que você não está tão íntegro naquilo que faz. Mas também é possível ouvir do outro lado, de pessoas de dizer o seguinte, eu tenho cuidado de fazer o que é correto. Deus sabe que eu faço o correto, mesmo que as outras pessoas, que os homens não percebam o meu fazer correto ou até me julguem. É aquela questão que a gente sempre lembra da aparência do mal. As pessoas não visualizam em você o fazer correto,
mesmo que você se auto-justifique dizendo, Deus sabe do meu coração. Você vai para a espiritualidade de atos que, porventura, você não consegue refletir no seu fazer. E esse versículo me chamou a atenção quando eu estava aqui estudando, ainda essa semana, porque ele fala da importância das duas frentes de demonstração. Pois nós estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também é preciso ter o cuidado de fazer esse correto aos olhos dos homens. Uhum. E nós que estamos conhecendo a palavra, seguindo um caminho naquilo que Deus designou, é preciso que você possa refletir isso. Se nós somos a luz, as pessoas precisam enxergar essa luz na nossa vida. Se nós somos o sal da terra, as pessoas têm que perceber o sabor desse tempero na nossa vida. Não é uma coisa assim mais adequada esse sentimento de você, de repente, se justificar, ou agradando, demonstrando a Deus, ou agradando, demonstrando aos homens, e não sendo tão íntegro em relação às coisas de Deus, Deus sondando o coração, mas nós precisamos agradar e estarmos cientes de fazer o correto aos olhos de Deus, limpos e transparentes aos olhos de Deus, que sondam o nosso coração, mas é importante que as pessoas possam perceber esse nosso fazer correto, inclusive para que elas possam ver Deus através da sua vida e também você seja, ou se transforme, um agente influenciador para que aquelas outras pessoas possam seguir os passos de Deus através da sua vida. Ou seja, devemos fazer o que é o correto para Deus e para os homens. Aleluia. Bom demais, cara. Tá com vontade de correr? Tô. Bom demais. Então, vamos orar? Deixa eu fazer, eu falei em correr, me trouxe a memória aqui de uma passagem que eu tive no Verbo da Vida no acampamento de 98, lá na Universidade Federal. Falei em correr, me lembrei aqui dessa história que tem já no Verbo da Vida. Lá, foi com o irmão Brad Fluke, Sim. Ministrando. Enfim, aquela intensidade daquele fogo selvagem, né? Sim. E eu ali praticamente recém-convertido naquele ambiente, e todo mundo correndo e alegre, gritando, eu não compreendia muito aquele mover, me veio uma inspiração, e eu acho que é natural, de querer correr também. Correr também, influenciado pelo movimento. Eu tinha o quê? 4, 5 meses de Verbo da Vida, não compreendia tudo aquilo. Sim. E eu inventei de correr no meio da multidão com os olhos fechados. Foi nada. Ou seja, não foi nada por inspiração, e de repente ali na sua naturalidade fechei os olhos e corri. Corri, me lembro que eu vi o espaço da quadra e assim, calculei mentalmente em fazer uma curva para não esbarrar no palco, né, na plataforma, aliás. E pastor Abraão, foi quando eu passei um dos momentos mais constrangedores, quando eu só estou imaginando. Na volta dessa corrida eu bati de cabeça muito forte uma pessoa do nosso carinho, né, que já está com o Senhor, que quando eu abri os olhos era pastor Bud, praticamente sem ar. Bati na barriga dele ali, foi uma situação muito delicada. Ele sem poder falar pela pancada, né, da força ali do impacto, e eu aproveitei justamente esses minutos para poder sair do ambiente. E aí não te pegou nada depois, não? No meio da multidão, pastor, são causos e causos. Que invenção louca é essa? Que doideira foi. Deixa eu contar, antes de cair, teve uma outra oportunidade do mover do Espírito, né? Eu me lembro que lá na Igreja da Prata, a gente ainda estava na posição mais tradicional. E começou ali o mover da oração, da adoração, eu fiquei em pé, levantei meus braços. E eu não sei se já aconteceu com vocês, de você estar ali adorando tão intensamente e você vai se movendo aos poucos, que de repente você está fora daquela posição original, né? E quando o louvor acabou, que todo mundo se sentou e eu estava em pé com os braços levantados, que eu abri o olho assim devagarzinho, eu estava de costa, olhando para as pessoas. E ali me bateu um constrangimento e uma vergonha muito grande de estar ali em pé, de costa para as pessoas e com os braços levantados, né? Mas ali, adolescente e ali praticamente criança, eu fiquei com vergonha de sentar, porque assim, na minha cabeça, se eu sentasse, as pessoas iam imaginar que eu estava na carne. E de fato eu já estava.
Ai, meu Deus. Então, foi que eu fiz. O que foi que eu fiz, né? Eu estava em espírito adorando, mas no ato que eu abri e me conectei novamente com o natural, claro que eu já estava na carne. Eu deveria ter me recolhido e sentado. Eu entendi de ficar permanecendo em pé, com os braços levantados, de costa para as pessoas, ou aliás, as pessoas me vendo, né? Eu estava de costas para o púlpito. Durante todo o culto. Eu fiquei em pé durante todo o culto. O pastor João Roberto pregou muita coisa naquela noite, e eu fiquei em pé durante todo o culto. E eu só sei que no final do culto era o pastor dando amém para as pessoas se levantarem, e eu procurando me sentar, porque eu estava muito cansado, né, daquela experiência ali natural de ter ficado em pé o tempo todo. Vai, Rubens. Loucura. E o pastor não te pegou, não, depois, outro tempo, outro momento. Vem cá, rapaz. Você bateu em mim, rapaz. Pegou não. Bateu em mim. Pois é. Quase que derrubava o pastor Bud naquele dia, naquela noite, né? E foi no mesmo acampamento que teve também um outro fato muito importante, no meu modo de avaliar. E ali eu tinha saído de um culto dos jovens, no acampamento de fevereiro, saí de um culto de jovens, e ali aquele fogo intenso, subi para a plataforma e ia começar o culto da noite. Foi quando eu vi uma pessoa paralítica na cadeira de rodas que estava aguardando a oração de Brad Fluke, mas eu me adiantei, né? Eu me agarrei com essa pessoa, a pessoa tinha uma perna um pouco retraída lá de uma paralisia infantil, e eu ali coloquei a mão na base da perna dele e outra no joelho, e comecei a forçosamente, puxar, de um modo a puxar, né? Se não fosse pastor João, eu tinha quebrado a perna dele, né? Se não fosse pastor João. Só sei que ele gritava, eu pensava que era oração, que era a unção. Ele gritava de dor, incomodado, e eu tentando puxar e abrir a perna daquele cidadão. Convicto. Vai, Rubens. Na verdade, quem não teve fé foi ele. Eu estava completamente convicto. Esse menino, ele já está no céu ou ainda está vivo? Eu acho que ele ainda deve estar vivo, né? A perna continua da mesma forma. Ai, cara, foi bom demais, viu? Muito bom estar aqui. Cara, tá terminando aí já, 57, vai para 58 agora. E eu agradeço a você, agradeço a todo mundo que está aí participando, ficou nesse tempo aí. Que bom, cara. E a gente ora para que a graça, o favor de Deus, a mão poderosa do Senhor, a unção de sabedoria para esse tempo, né? Para você entrar naquele lugar e fazer aquilo que Deus já colocou no teu coração. Que nada te atrapalhe, nem tire você do alvo, né? Que você possa avançar, que você possa decolar nesse tempo mesmo. Deixa eu orar por você e depois você despede aí. Pai, eu te agradeço pela vida do Rubens Nascimento. Obrigado, Pai, por ele ser um homem de Deus, um homem escolhido por Ti, para fazer diferença nessa nação, para fazer diferença na nossa cidade. Nós oramos, nós já te agradecemos por aquilo que a nossa liderança já abençoou a vida desse homem. Nós te agradecemos, pegamos junto com ele, e obrigado pelo favor e a graça, que o teu Espírito possa convencer as pessoas a estar junto, de mão dadas, com Rubens, nessa nova estação, nesse novo tempo. Nós declaramos o poder do Espírito Santo, a mão potente do Senhor, o sangue de Jesus guardando a sua vida e te livrando de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Está feito. Amém. Amém. Eu quero agradecer aí a presença das pessoas, né, ouvindo um pouco dessa história de vida que vem aí nesse contexto da caminhada e do chamado político para a gestão pública, e permanece nesse espírito de oração, de quem sabe nessa revelação também, que a palavra revelada haverá também de governar a nossa cidade, e quem sabe a nossa cidade sendo um farol também nesse campo de gestão pública para o restante do país. A palavra rema que tem encontrado muitas pessoas, seja no contexto da igreja, da própria escola, agora nas prisões, também alcançará as pessoas através de boa gestão. Amém. É isso que nós temos declarado e confessado. E aí, pastor, muito obrigado pelo convite. Eu te agradeço. E por esse bate-papo. De uma hora que passa muito rápido, né? Mas obrigado por tudo. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Beijão a todo mundo que está aí, que participou.
está finalizando aí. Valeu, Rubens. Vamos pedir pro pessoal tirar o print Obrigado. aí de nós dois. Vai, o print aí. Vai, faz uma pose aí. Valeu!